Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia que não termina enquanto você não receber uma bênção de Deus. Creia nisso. Esse dia não termina enquanto Deus não te abençoar. Eu quero fazer uma oração especial por você que já estava nesse início de dia pensando em desistir, pensando em jogar a toalha, imaginando que Deus se esqueceu de você, imaginando que Deus não está sabendo, imaginando que Deus está longe. Eu quero fazer uma oração para que você saiba que esse Deus não só está perto, como Ele sabe e Ele está trabalhando por você. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, eu quero colocar diante de Ti a vida de cada pessoa que está me ouvindo agora. Que cada pessoa possa sentir a sua presença, o seu toque. Que cada pessoa possa ser fortalecida em sua fé, em sua esperança e especialmente em sua expectativa de milagres, de bênçãos. Que essas pessoas possam esperar em Ti. Que elas não desistam, não desanimem. Não imaginem que com ela não vai ser assim, porque o Senhor é um Deus que não faz acepção de pessoas. Eu tenho visto o Senhor operar milagres em tantas vidas. E assim eu creio que o Senhor também pode operar um milagre na vida dessa pessoa que me ouve agora, com lágrimas nos olhos. Que ela saiba que o Senhor agora está trabalhando por ela, está cuidando da história dela, da vida dela. Que cada pessoa possa sentir isso em seu coração. Que ela saiba que não são palavras, mas são ações que estão sendo desenvolvidas no reino espiritual para que ela receba a sua bênção, para que ela tenha a sua vitória. E agora, Senhor, eu te peço, eu te suplico, fale conosco por meio da sua palavra. Abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos enxergar as riquezas contidas nas entrelinhas da Tua palavra. Que nós possamos ser alimentados, que nós possamos ser enriquecidos e edificados por meio da Tua santa e poderosa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu trago uma mensagem de Deus para o seu coração e eu creio que essa palavra hoje, ela pode ser um divisor de águas na sua vida, especialmente se você está passando por algum tipo de crise na vida financeira. Porque eu tenho lido aqui muitos comentários de pessoas com muita dificuldade na vida financeira. Pessoas desempregadas, pessoas endividadas, pessoas com uma aposentadoria que às vezes não vem, outros que já até recebem, mas parece que o dinheiro some na mão. Eu quero trazer uma palavra de direção de Deus para você, tá bom? Por favor, aperta aí no gostei antes que você esqueça. Se você não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora. Inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Muito obrigado! Muito prazer, eu sou o Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. A palavra de hoje está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, 22 e 23.
está escrito assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Aqui nós temos uma palavra que é uma espécie de um recheio de dois assuntos. Se nós olharmos as palavras que vêm antes desse texto, você vai ver que Jesus está falando sobre riquezas, dizendo: não ajuntem para vós tesouros na terra, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajunteis para vós tesouros no céu. E aí vem essa palavra, e terminando essa palavra, Deus, por meio dessa palavra, continua falando sobre riquezas e falando agora sobre Mamon, que é o Senhor Dinheiro. Então essa palavra, ela está como recheio de dois assuntos que são a mesma coisa: riquezas. E aqui eu gostaria de convidar você, com base nessa palavra, a perceber que Deus está querendo falar conosco acerca do jeito correto de olhar as coisas à nossa volta. Olhar as coisas desse mundo. Existe uma forma certa de você olhar, porque os olhos, como diz a palavra, eles são uma espécie de lâmpada que ilumina o nosso corpo. E quando esses olhos, eles são bons, ou seja, quando eles olham para as coisas à nossa vida com um aspecto positivo, por um ângulo positivo, a nossa vida vai caminhar e as coisas vão dar certo. A nossa vida será cheia de luz. Mas se esses olhos forem maus, se nós olharmos à nossa volta com as lentes negativas, é bem provável que a gente se dê muito mal. E o pior é que esse mal, ele não se restringe a nós. Assim como nós podemos ser fonte de bênçãos e jorrar bondade à nossa volta, a maldade também pode ser espalhada. Porque é isso que diz a palavra: se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então, o jeito correto de olhar as coisas desse mundo é olhar com as lentes de Deus. E com as lentes de Deus, os recursos, o dinheiro que podemos ganhar, as riquezas que podemos amealhar podem ser bênçãos se soubermos aplicá-las à maneira de Deus, se pudermos olhá-las com a maneira de Deus. Porque a maneira de Deus é a maneira de fazer com que isso não se resuma a valores, mas se traduza a bem-estar, a saúde, a conforto, a sorriso nos lábios. Mais à frente você vai entender melhor o que eu estou dizendo aqui. Agora, se nós olharmos as riquezas com os olhos do ego, do nosso eu, então tudo isso pode nos ser um caminho de maldição. Sabe por quê? Se nós olharmos para os recursos, para o dinheiro, para as riquezas, pensando somente em nós, imaginando que tudo está aí para nos servir, nós podemos fazer disso uma maldição, uma perdição. E é isso que tem acontecido com muitas pessoas. Tanto no processo de aquisição do dinheiro, das riquezas, quanto no processo de aplicação. Eu conheço muitas pessoas que, quando não se perderam
no processo de aquisição de dinheiro, conseguiram manter a família, manter a fé, manter os amigos, eles os perderam depois de conquistar o que queriam. Pessoas que perderam família, pessoas que perderam a fé, pessoas que perderam amigos, e a sua vida se tornou uma grande treva. Deus nos deixou recursos para que esses recursos pudessem ser usados com o propósito de melhorar a vida humana. Não pense que é o desejo de Deus que um homem gaste todo o seu dinheiro com coisas erradas, coisas que destroem a sua vida, a sua família, a sua fé. O propósito de Deus é que os recursos sejam recursos que abençoem. Mas os recursos nas mãos de pessoas insensatas são apenas uma grande fonte de ganância e destruição. Pessoas que perdem a família, perdem a fé e às vezes perdem até a vida por conta da ganância. Mas os recursos, o dinheiro ou a aquisição de bens não é algo que afeta somente a vida dos que têm muito. Isso também afeta a vida dos que têm muito pouco ou quase nada, ou daqueles que estão em busca de ter alguma coisa. Há muitas pessoas que sofrem com dificuldades financeiras porque têm a sua vida num outro extremo. Se por um lado nós temos pessoas gananciosas que se perdem por causa de dinheiro, por outro lado nós temos pessoas acomodadas que não têm o mínimo de ambição saudável, sadia, para poder ter uma vida melhor. São pessoas que se acomodaram a uma vida pobre. Mas quando eu digo pobre, eu não falo meramente do fato de não se ter dinheiro. É uma vida pobre no sentido de imaginar que Deus é limitado, que ela precisa pastar a vida toda, que ela precisa viver num buraco a vida toda, dando desculpa para o seu credor, vivendo da pior maneira possível, às vezes não tendo nem um saneamento básico do lado da sua casa, às vezes vivendo uma vida completamente escassa de recursos. E essa pessoa às vezes ainda tem um pensamento de que Deus prefere que ela viva na miséria, na escassez, na dificuldade. Quando Deus colocou nela capacidade para ir muito além. Mas talvez por uma situação ou por outra essa pessoa se acomodou. Ela não sai do lugar. E mal sabe ela que talvez à sua volta, um pouquinho mais à frente, estão oportunidades que podem transformar a sua vida, que podem mudar a sua vida. É como aquela história da pessoa que adquiriu um campo, ouvindo dizer que lá havia ouro. E ela começou a cavar em busca do ouro. Mas essa pessoa, depois de cavar 2 metros e pouco de profundidade, ela desistiu dizendo: não, aqui não há ouro, coisa nenhuma. Eu perdi o meu dinheiro e perdi o meu tempo. E resolveu vender aquela propriedade por uma bagatela. E a pessoa que comprou era uma pessoa bastante determinada. Mas ela nem precisou de muita determinação e perseverança. Ela cavou apenas mais meio metro e encontrou o ouro, que esteve a todo tempo à disposição daquela outra, mas ela desistiu tão cedo. Então a nossa chance, a nossa oportunidade talvez está bem perto de nós, é só cavar um pouco mais. A perseverança pode mudar a vida de muitas pessoas. Eu tive conversando ainda ontem com uma pessoa que foi perseverante. É a minha amiga Dai Brandão.
ela teve uma grande dificuldade num tempo da sua vida, mas ela não desanimou, não desistiu. Ela não conseguiu fazer a sua vida aqui no nosso Brasil, mas ela resolveu se mudar. E se mudando, ela também encontrou oportunidade num outro país. Não pense que foi fácil. Ela mesma diz que, ao chegar lá, ela teve que fazer um serviço pesado, um serviço duro. Mas, com o tempo, o Senhor lhe preparou oportunidades que ela soube agarrar. E hoje, ela é uma empreendedora. E ela está conseguindo abençoar outras vidas. Ela está conseguindo transformar não apenas a vida da sua família, mas a vida de outras famílias. Porque esse é o desejo de Deus, que a gente tenha recursos que possam também socorrer, amparar, promover o sucesso de outras vidas, de outras famílias, de outras pessoas. Assim é o Evangelho. O Evangelho não é uma pérola que você encontra, guarda e não entrega a ninguém. O Evangelho é uma pérola que você, ao encontrá-la, você vende tudo que tem, fica com aquela pérola, mas a tua vivência vai impactar a vida de todas as pessoas que estão à sua volta. Tamanha riqueza da qual você se apropriou. O Evangelho transforma a sua vida e a vida dos que estão à sua volta. E o Evangelho não se resume a uma vida meramente de oração. Oração é conexão com Deus, é conversar com Deus, mas à medida que nós conversamos, à medida que nós recebemos instruções desse Deus, nós precisamos desenvolver ações, nós precisamos fazer alguma coisa concreta, porque o Evangelho é transformação. E quando você levanta a cabeça e segue em frente, você vê a sua vida sendo transformada. Sabe, meu irmão, minha irmã, se você quer que os seus olhos sejam luz para iluminar todo o seu corpo, o ideal é que você procure viver o Evangelho. Viver o Evangelho repartindo, amparando pessoas. Então que essa palavra possa ser uma palavra para te tirar do comodismo e também colocar no seu coração que os recursos, os lugares por onde você tem conseguido chegar não podem abençoar somente você. É necessário que você seja um canal de bênção, de transformação, de vida e vida em abundância. Porque é isso que Jesus trouxe a nós, vida e vida em abundância. Para isso eu quero orar, para que os teus olhos possam ser bons e assim todo o teu corpo será cheio de luz, luz para iluminar a sua vida e a vida dos que estão à sua volta, através da sua bondade, através da sua solidariedade, através da sua generosidade. Que o Senhor te use como instrumento de bênção. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu quero agora apresentar a minha vida e a vida de todos aqueles que estão ouvindo essa palavra. Que o Senhor possa estender a mão agora e abençoar todos os que me ouvem, trazendo oportunidade, trazendo riquezas, recursos, para que essas pessoas, sim, ó Deus, elas possam ser instrumento de bênção em Tuas mãos, que possam ser pessoas que irradiam luz, mas não apenas uma luz que se traduz em raios, em imagens, mas uma luz que aquece, que acolhe, que ampara, que alcança o pobre, o necessitado, que muda a vida, que muda histórias.
Senhor, que nós sejamos instrumentos da Tua paz, instrumentos de bênção, instrumentos de solidariedade, de generosidade, que nós possamos ser abençoados, abençoando pessoas, repartindo, aproveitando as oportunidades, levantando cedo, buscando o nosso lugar, cavando a nossa vitória, a nossa conquista. Meu Deus, eu peço oportunidades, portas abertas, eu peço recursos, eu peço que o Senhor faça milagres na vida de cada uma dessas pessoas que me ouvem agora, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aqui a indicação de um vídeo para você. Hoje, às 6 da manhã, eu estou ao vivo aqui com a nossa live do café. Fique com Deus, eu estou indo com Ele também.